Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea que, segundo o jornalista argentino Gastón Edul, que é um dos principais setoristas da seleção argentina, o clube londrino está atrás de Julián Álvarez. Começou a surgir grandes rumores dentro da imprensa argentina de que Álvarez desejaria uma transferência para ter mais tempo de jogo. É muito evidente que com o time completo e com o fato de que o City pode ir ao mercado de pontas nessa janela de transferências, né? A gente vai ter talvez menos espaço para ele, porque meio atacante titular indiscutivelmente é o Kevin De Bruyne e o 9 titular é o Erling Haaland. Não tem muito como lutar contra isso. Então o Álvarez pode acabar tendo menos espaço do que teve nessa temporada, quando ele mostrou que é capaz de ser um titular da Premier League. 11 gols, 9 assistências, para alguém que tem uma média de 74 minutos por jogo em 36 partidas, né? São números satisfatórios. Nessa temporada, muito por causa das lesões do Haaland e do De Bruyne, ele teve mais espaço e provou seu valor. Mas com eles começando saudável, a tendência é que o Álvarez cada vez mais venha do banco. E tem jogadores, né? Ele já está com seus 24 aninhos, né? Ele vai querer mais espaço em outro lugar, porque ele sabe que pode ser titular de uma equipe e, sendo apenas o reserva de luxo, ele não vai estar explorando seu verdadeiro potencial. Eu acho que todo jogador para evoluir, ele tem que estar em campo, ele tem que jogar. Essa vivência, essa experiência também lapida o jogador. Ficar só treinando com o técnico pode te dar uma noção melhor de como atuar dentro dos jogos, mas atuar é o que no final lapida o jogador e prepara ele mais para os próximos passos, para ele levar de nível. Então, assim, o Julián Álvarez acho que até se espelha no que o Cole Palmer fez, que é sair do City indo atrás de outra oportunidade, dele um caso ainda mais agressivo, porque ele tinha pouquíssimo espaço, e ele mostrou que era capaz de produzir em um clube Big Six. E assim, o Chelsea e o PSG, teoricamente, segundo o que diz o Gastón Edul, são os times que vão mais atrás ali do Álvarez, pensando em um 9, né? E assim, olhando para a situação, faz sentido. O Chelsea trouxe um técnico que tem uma linha de pensamento similar ao do Guardiola, que é o caso do Enzo Maresca, era auxiliar dele, né? E assim, ele se encaixa muito com o que o Maresca quer, de um 9 mais participativo do jogo, né? Já que a gente tem ali uma ideia do Chelsea que eles querem um time perfeito na visão ali desse tipo do time que controla jogo, né, do 9 que participa. Não pode ser um cara muito tradicional, tipo igual o Victor Osimhen, que garante gol, mas é um cara que tem menos toques na bola. Eu, pessoalmente, caguei. Eu caguei para goleiro construindo o jogo com o pé, eu caguei para 9 que participa muito do jogo, porque não necessariamente isso é um atestado de qualidade dos atletas, né? O cara ter menos toques na bola não torna ele um jogador pior. O Lewandowski, por exemplo, ele não é um cara que participa muito do jogo. Até participou mais com o Xavi, inclusive, até porque ele estava muito isolado, né? Mas a questão é, se o cara com uns 20 toques na bola marca 3 gols, esse cara é craque. Eu não vejo isso como um ponto negativo. Eu não vou falar que o Haaland é um jogador ruim porque ele participa menos da partida, de jeito nenhum. Mas tem técnicos que eles não vão colocar os preceitos e as ideias bases de lado para se adaptar ao elenco que tem. E me parece que o Maresca pode ser um desses nomes. Não à toa, o Robert Sanchez, o horrível Robert Sanchez, pode voltar a ser o goleiro titular, mesmo com desempenhos sofríveis. Então, assim, eu pessoalmente tenho esse pé atrás. Mas já que vai montar o time na ideia do que o técnico pensa, né? Traz jogadores que se encaixem mais com a ideia. O Julián Álvarez encaixa muito bem. Não à toa ele foi capaz de performar muito bem como 10 e ele é muito mais efetivo no cara a cara com o goleiro do que o Nicolas Jackson. Se olhar pela quantidade de gols perdidos, o Jackson perdeu 24 grandes chances contra 10 do Álvarez, né? E o Álvarez, várias vezes jogando de meio atacante, ele conseguiu 9 assistências, e além disso 11 gols, participação direta para 20 gols, enquanto o Nicolas Jackson teve participação direta para 18, mesmo tendo muito mais volume nos seus pés. Então, assim, claramente o Julián Álvarez é um jogador que, se tiver nessa posição que o Jackson tá, a tendência é que ele produza mais gols, é que ele melhore o ataque. Ele é um jogador que eu gosto bastante porque ele sabe se virar como referência única. Isso é uma coisa que eu sempre pego muito no pé do cara que você vai contratar para 9, é se ele não é um cara de sistema como o Lautaro. Eu acho o Lautaro que ele se perde muito quando tem que jogar sozinho. Ele precisa de um bom atacante que atua do lado dele para ocupar o mesmo setor de campo, onde ele pode fazer essa rotação. É por isso que ele se deu bem com o Thuram e com o Lukaku, mas quando essa formação é meio que desfeita, você vê que a qualidade dele cai. Na seleção argentina na Copa, por exemplo, nenhum gol marcado. Isso pra mim é muito bandeira vermelha, né? Enquanto o Álvarez na Copa do Mundo, mesmo sendo mais jovem, mesmo naquela época não tendo jogado com o City, né? Vindo direto do River Plate, acho que se jogou com o City por poucos meses, né? Mas
cara foi lá e performou super bem. Então, assim, eu gosto do Julián Álvares. É minha primeira opção? Reitero, não. Eu colocaria talvez 3 nomes antes do Julián Álvares. Um é meio dividido por causa do histórico de lesões, mas os 2 primeiros nomes para mim, para o Chelsea, deveriam ser por obrigatoriedade, né? O Osimhen e o Gyökeres. O Osimhen porque dá para negociar o Lukaku com a Napoli quer contratá-lo, dava para enviar ali em troca e conseguir um 9 que marca muitos gols. Você tem o Gyökeres, que ele até volta mais para jogar, não ao nível do Álvares, mas mostrou um desempenho extraordinário lá no Sporting, para mim um excelente jogador, e o Isaac do Newcastle. Apesar de achar que o Newcastle não vai vendê-lo, mas ele marcou 19 gols nessa última Premier League, é um jogador que eu gosto bastante. Então, só que o histórico de lesões, que para mim é a grande dúvida. O Álvares não tem tanto esses problemas com as lesões, então eu acredito que isso é um ponto a favor do argentino, né? Eu acho que também a questão do jogo aéreo que eu coloco, o Álvares tem 1,70 m e tem a altura do Messi, né? Não que eu também se exija que os caras sejam jogadores de basquete igual o Pochettino, mas, por exemplo, o Osimhen é um cara mais alto, né? E ele não é por isso que ele perde a questão do atleticismo em velocidade, né? Entende? Ele consegue se movimentar super bem. Para mim, a primeira opção deveria ser o nigeriano, mas como não vai ser, vamos olhar para o mercado que tem outras opções, e o Julián Álvares, se estiver realmente disponível, é uma senhora opção para o Chelsea contratar. Mas aí é aquela questão, vai conseguir? Tudo isso deve depender do destino do Benjamin Sesko. Se ele for para o Arsenal, o Chelsea obviamente deve focar suas atenções para outro 9. No caso, o Julián Álvares parece ser um nome bem atrativo, então a ver o que vai acontecer nesse aspecto, né? Talvez a amizade com Enzo Fernandes seja positiva, porque os dois foram companheiros de River Plate e pelo visto são melhores amigos, mas isso é só teoria. Mas o Chelsea é um time que já fez boas ofertas anteriormente para tirar jogadores do City, e a boa relação entre os clubes que já fizeram várias negociações nesse passado recente, Kovacic e Ake indo para o City, agora o Ake acho que ele foi para o Bournemouth antes, né? Mas a verdade é, por exemplo, o Kovacic foi para lá, aí o Lampard também foi para lá, o Chelsea contratou o Cole Palmer, então assim, você tem uma relação positiva entre os dois clubes e que pode ajudar nesta negociação. O Chelsea também, ele tirou o maré turbo do City, que é o Sterling, então o Chelsea também fez um grande favor ao City, talvez eles possam devolver esse favor, pelo amor de Deus, né? Jogar o Sterling não é nem cavalo de Troia, é uma areia mesmo, né? Porque todo mundo já sabia que isso ia dar uma merda, né? Mas o Chelsea não vai conseguir passar uma areia pra frente tão cedo. Gente, por esse dia é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, até o próximo vídeo.